Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem, professor Bruno Clemente por aqui. E nós vamos então continuar de onde paramos no vídeo anterior, ou seja, vamos falar um pouco sobre navegabilidade. E navegabilidade a gente tinha discutido que era essa setinha que a gente coloca dentro do nosso relacionamento, tudo bem? É extremamente importante que vocês entendam. Navegabilidade é uma coisa que é muito cobrada no mercado de trabalho, que as pessoas entendam e façam corretamente, porque isso pode levar a uma série de problemas no código de vocês, tá bom? E ela é uma questão de responsabilidade. Então é de extrema importância que vocês compreendam como é que funciona a responsabilidade do conhecimento em cada classe, tudo bem? Vamos imaginar aqui de uma forma exagerada. Como é que você sabe quem deve receber uma responsabilidade de um determinado comportamento dentro do seu código? É extremamente importante você pensar da seguinte forma: cada classe deve saber única e exclusivamente o que ela precisa para poder desempenhar as suas tarefas, beleza? Então a gente vai fazer uma abordagem de conhecimento mínimo. Você não dá a uma classe mais informação do que ela precisa. Observem que nesse exemplo nós temos o seguinte: o cliente ele pode residir em N endereços. Então você pode ter muito bem esse cara registrado para duas casas diferentes. Ele pode ter uma casa em São Roque e uma casa em Santa Teresa, e ele oficialmente reside em ambos os endereços. Mas o endereço é único. O endereço, é residido, tem alguém residindo, apenas um cliente. Então nós temos aí uma certeza de que você pode ter aí o seu cliente Bruno morando em Santa Teresa e morando em São Roque, mas esse endereço de São Roque é exclusivo do Bruno, tudo bem? É extremamente importante o quê? Que o cliente ele precisa saber os dados do endereço, mas o endereço não pode saber as informações do cliente a quem ele pertence. Por quê? Porque o endereço não precisa dessas informações. Não faz sentido que o endereço conheça os dados do cliente, porque isso causaria uma série de problemas inclusive de segurança, tá bom? Então, e além de uma questão de responsabilidade. Então observem que nós vamos criar uma classe chamada endereço. Nós temos aqui rua, logradouro, complemento, bairro, cidade, estado e número. Observem que eu estou fazendo uma codificação bem simples, tá? Porque eu sei que tem diversas pessoas na disciplina com diversos níveis de conhecimento em programação, então não estou fazendo uso de enumerados, não estou fazendo uso de conceitos do tipo. Poderíamos inclusive criar outras classes aqui dentro, mas vamos fazer um negócio simples, só estou trabalhando com string e com inteiro. E agora observem que nós temos aqui o seguinte, olha, eu estou criando aqui um exemplo, tá? No qual nós temos dois endereços numa pessoa, tá? Dois endereços numa pessoa. E essa pessoa então tem um endereço chamado end comercial e um endereço chamado end residencial. Então observe que dentro da classe pessoa eu tenho um endereço comercial. O que isso quer dizer? Quer dizer essa leitura da navegabilidade, ou seja, o meu cliente ele conhece os dados do seu endereço. É por isso que essa setinha está aqui, beleza? Observem que na classe endereço não tem nenhuma instância de pessoa aqui dentro. Ou seja, o endereço ele existe, mas ele não sabe os dados daquela pessoa que mora naquele endereço. É extremamente importante vocês entenderem isso justamente pelo conceito que eu estou explicando agora. Beleza? Então aqui nós temos que a pessoa conhece os dados do endereço. E se eu invertesse a seta? E se eu tivesse colocado essa seta da navegabilidade, na verdade, deste lado? Então significa que cliente não conheceria os dados de endereço. Então na classe cliente, na classe pessoa, no caso, não poderia haver referência a objetos do tipo endereço aqui dentro. Porém, dentro da classe endereço, eu precisaria de uma instância de pessoa, na qual eu tenho então o endereço da pessoa que reside nesse endereço. O nome, a referência da classe, do objeto da pessoa que mora nesse endereço. Então é basicamente essa questão da navegabilidade que é muito importante e eu não consigo falar o suficiente de quão crítico isso é. Isso leva a problemas num conceito que nós vamos estudar na disciplina de padrões de projeto, de padrões GRASP, para a gente evitar uma série de problemas maiores na leitura e na escrita do nosso código, tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, e aí depois nós vamos iniciar como é que a gente representa as associações. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ele já está extenso, depois a gente continua. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Até mais.